Father, Querido Pai, we ask and pray for a blessing this afternoon, queremos pedir as suas bênçãos essa tarde, that you might guide and direct us que o Senhor possa nos conduzir e direcionar-nos in the study of your word. no estudo da sua palavra. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus te pedimos. Amen. Amém. Set the time. Okay. So, we've been discussing principles and rules of biblical interpretation. Nós estivemos discutindo sobre os princípios e regras de interpretação. The two that I focused on Os dois que eu me focalizei em especial, are repeat and enlarge, repetição e ampliação. and also the use of what I'm calling application. E a segunda regra no qual eu estou chamando de aplicações. When you take existing inspired statements Quando você pega inspirações, citações inspiradas que já existem, and you apply them to your own particular context or situation. e você aplica elas para o seu próprio contexto, para a sua própria situação. Now, when I bring up particularly this second rule, often people become concerned because they think it's something new. As pessoas às vezes se preocupam, acham que como eu estou inventando essas segundas regras, é algo novo que eu estou fazendo. And I want us to understand that this is not anything new that I'm teaching. E eu queria que vocês possam entender que não tem nada novo aqui que eu estou falando. This concept of applying inspiration in a particular way Esse conceito de aplicar a inspiração numa certa forma, is nothing new. não existe nada novo nisso. It's just that you may not be aware that we're doing this. Provavelmente você talvez não esteja ciente de que nós estamos fazendo isso. As these things have been pointed out, Já ao largo dessas coisas estão sendo demonstradas, a number of brethren in this movement have begun to be concerned muitos irmãos desse movimento já começaram a ficar às vezes preocupados, né, com esse tipo de coisa que ele está fazendo. they're concerned A sua preocupação that we're now misinterpreting scripture que agora nós estamos mal interpretando as escrituras and we're allowing our own logic e nós estamos permitindo a nossa própria lógica to guide and direct us instead of using the word. que está permitindo a nossa lógica nos guiar ao invés de permitir the word of God to guide Yes. us. A palavra de Deus que nos guie por sua própria conta. I'm not sure why people are coming to these conclusions Eu não entendo porque as pessoas estão tendo essas conclusões, chegando a essas conclusões, on a personal level, num nível pessoal, but I understand why they're doing that at a prophetic level. mas eu entendo isso num nível profético, porque eles estão chegando nessas conclusões. I think we will understand that we're in probationary time. Eu acho que nós entendemos aqui que nós estamos num tempo de provação. But sometimes we don't conceptualize what that word actually means. Às vezes a gente não consegue entender ou conceitualizar o que significa esse tempo de provação. We often use the word probation A gente geralmente usa essa palavra provação and use it in the framework of preparation. e a gente às vezes usa na estrutura de como se fosse uma preparação, um tempo de preparação. Now you can do that, Você pode fazer isso, but it's not a proper definition of the word. mas não é uma definição correta e apropriada dessa palavra. Probation actually means test. A palavra provação significa teste. So when we speak about probationary time, Quando a gente está falando de tempo de teste, tempo de provação, tempo de prova, what we're actually talking about is the time of testing. nós estamos, na realidade, falando de um tempo de teste, tempo de prova. And what God is doing, E o que Deus está fazendo, He's bringing tests to us está trazendo para a gente testes e provas at a corporate level, num nível corporativo, and individuals e também indivíduos. are failing these tests. E indivíduos estão falhando esses testes quando chegam no nível corporativo. Now, this is not something that's arbitrary. Isso não é algo que é arbitrário. This is something that we've spoken about and taught for a long time. Isso nós já falamos sobre isso, já ensinamos isso por muito tempo. In fact, when we talk about the gospel, Por exemplo, quando nós falamos sobre o evangelho, we talk about it being a three-step prophetic test nós falamos que o evangelho é o quê? É um teste profético em 3 etapas, that creates two classes of people. que desenvolve e cria 2 classes de pessoas. Now, that separation process Esse processo de separação occurs at the second step, acontece na segunda etapa, not at the first or the third. não no primeiro, não no terceiro. Now, again, all of us know this, Claro, repetindo, todos nós sabemos isso, even though you may not realize it. mesmo que você talvez não perceba isso. Now, if you were to go to, I'm going to demonstrate this. Eu vou demonstrar isso para vocês.
If you would go to Revelation 14, Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, which is the classic chapter that you'd go to understand the three angels' messages. que é o capítulo clássico que você iria para entender as 3 mensagens angélicas, When you come to the second angel's message, quando verse você, 8, quando você chega na segunda mensagem angélica, no versículo 8, it talks about the second angel in the framework of Babylon having fallen. fala o segundo ano na estrutura dizendo que Babilônia caiu. So that's fair enough. Isso é suficiente, But we know that the everlasting gospel mas nós sabemos que o Evangelho Eterno is not just illustrated in that chapter. não está simplesmente só ilustrado naquele capítulo. It's illustrated in many different places. Está ilustrado em vários diferentes lugares. So the one we often go to, O que nós geralmente vamos para ver isso, and I've already mentioned it, e eu já mencionei isso, is John 16 verse 8. João capítulo 16, versículo 8. So in Revelation 14, Apocalipse 14, AP. you have the first angel's message, Você tem a primeira mensagem angélica, the second, a segunda and the third. e a terceira. And in the second angel's message, E na segunda mensagem, talks about Babylon, fala sobre Babilônia, which is fallen. que está caído. Diz para narrow down, caiu. Se Babilônia So caiu. Babylon is fallen. Babilônia caiu. Now when you go to John Quando você vai para João, chapter 16, capítulo 16, verse 8, versículo 8, same everlasting o gospel mesmo Evangelho Eterno is described differently. está sendo descrevido de uma forma diferente. It says the work of the Holy Spirit is to convict us of sin, No que fala, o trabalho do Espírito Santo é nos convencer-nos do pecado, of da righteousness, justiça and of judgment to come. e do juízo que está vindo. So what you can see, O que você consegue ver, the second step, que a segunda etapa, you have two experiences. você tem 2 experiências. You either fall Ou você cai, or you're righteous. ou você é justo. Now that experience Então essa experiência is produced é produzida depending upon your acceptance or rejection of the first angel's message. dependendo da sua resposta ao aceitar ou rejeitar a primeira mensagem. So when the first angel's message comes to you, Então quando a primeira mensagem angélica chega em você convicts you that you're a sinner, e te convence que você é um pecador, if you accept that message and repent, se você aceita essa mensagem e se arrepende, go through a conversion process, você passa pelo processo de conversão. then you are considered to be righteous in God's sight. Então, pela visão, quando Cristo te olha, você é considerado estar justo na presença dele. And if you're righteous in God's E sight, se você está justo, está correto no lado de Deus, de Cristo, then you know when the judgment is set você sabe que quando o juízo chegar, that you'll pass the judgment. que você vai passar o juízo. I want to make one comment here. Eu quero fazer um comentário aqui. I assume most of us are familiar Eu assumo que a maioria de nós estamos familiarizados with the concept or the symbology of priests. com a simbologia do conceito do sacerdote. Now, we may not all be familiar with it, Talvez não todos aqui sejam familiarizados com isso, but most of us realize mas a maioria de nós aqui sabemos when we speak about que midnight, quando nós falamos da meia-noite, midnight cry, o clamor da meia-noite, and we might speak about Raphia and Panium, nós às vezes falamos da batalha de Ráfia ou de Paninho, which occur at those two waymarks, que vão acontecer nessas 2 marcos proféticos, and we speak about midnight almost upon us. e nós estamos falando da meia-noite que está muito prestes já de acontecer. There are some people who say, Algumas pessoas dizem, I hope I'll be ready by midnight. alguns dizem, eu espero que eu esteja pronto para no momento que chegar a meia-noite. Maybe that's what you think, the thoughts that you express. Talvez seja o que você está pensando, né? E você está expressando isso. You may feel that you're not ready, Talvez você sinta que você não está preparado. and you'll say, I hope I'm ready by midnight. E você usa a expressão, espero que eu esteja pronto na meia-noite. So if you think like that, Se você pensa dessa forma, I'd ask you to consider eu gostaria que você considerasse what you actually mean by that o que você quer dizer com esse relato, com esse pensamento. Because I would suggest Porque o que eu gostaria de sugerir, that if you've got a model que você tem um modelo, that you feel you're not ready yet, que você acha que você não está pronto ainda, you still need more time, que você precisa de mais tempo, and that you hope que você espera that midnight doesn't catch you by surprise, que a meia-noite não te agarra você de surpresa, that you'll be ready then, que você vai estar pronto naquele momento. I would suggest O que eu gostaria de sugerir é it's a guarantee that you will fail. que é uma garantia que você vai falhar nesse momento quando a meia-noite chegar.
Because your understanding of Por- the reform line is not correct. Porque o seu entendimento dos linhas de reformas não é correto. If we understand Se nós entendemos how the process of salvation works, como o processo da salvação funciona, then we should understand nós deveríamos entender então two things. duas coisas. That already today, Que hoje já, the work that God wants to happen in our lives is already happening, que o trabalho que Deus quer que ocorra na nossa vida já está acontecendo, which we could express it in a different way. que eu poderia expressar numa seguinte forma, Today we are ready dizendo que hoje nós já estamos prontos to meet and confront whatever happens today. para enfrentar ou encarar qualquer coisa que possa acontecer. And if that were the case, Se esse for o caso, então, and we know that the Lord is leading us, nós sabemos que Deus está nos guiando, then if midnight were to occur tomorrow, e se no caso a meia-noite acontecesse amanhã, we would be prepared and nós, ready for nós that. estaríamos prontos e preparados para esse evento. So coming back to this Voltando para esse concept, conceito, there are two groups that are being developed. existem dois grupos que estavam sendo desenvolvidos. There's the group that fall, Existe o grupo que cai, and there's this group who are righteous. e o grupo que é justo, que é correto do lado de Cristo. And it's an important concept for us to understand. Esse é um importante conceito que temos que entender. This model Esse modelo, is brought to view in many stories. nós vemos em várias histórias, And whether you think of the construction model, ou no conceito que você usa a estrutura da construção do templo, the agricultural model, no modelo de agricultura, or the model of marriage, ou no modelo de casamento. you can see over and over again Você pode ver a cada vez mais a repetição, this idea of these two groups essa being formed. ideia de dois grupos sendo formados. Let me ask you a question. Vou fazer uma pergunta para vocês. If we think about the marriage model, Se você pensa então no conceito do modelo do casamento, we obviously have this bride who's going to marry Jesus. claro, você tem uma esposa que vai casar com Jesus. Who is this bride a symbol of? Quem é essa esposa? É um símbolo de quem? A gente falou isso ontem. Quem? Nova Jerusalém, New Jerusalem. So it's the symbol of Jerusalem, É o símbolo de Jerusalém, or perhaps we might say the church. ou talvez poderíamos dizer a igreja. So you as an individual, Você como um indivíduo, are you symbolized as that bride? será que você é simbolizado como essa noiva? Repita a pergunta. Repeat the question again. I spoke about the bride. Ele falou sobre a noiva. I'm saying it's a symbol of the church. Nós falamos que é um símbolo da igreja. Then I asked the question, Aí eu fiz a pergunta para vocês. you as individuals, Você como pessoa, not as the corporate body, não como um corpo corporativo, are you symbolized as the bride? você acha que você é simbolizado como sendo a noiva? Se você é um símbolo da noiva? Sim ou não? I would say yes. So some people are saying yes, and some Alguns people are saying estão no. dizendo sim, outros estão dizendo não. So let me ask you another question. Mais uma pergunta eu vou fazer para vocês. In Matthew 25, Mateus capítulo 25 talks about a bride. fala de uma noiva. How many brides? Quantas noivas que haviam em Mateus capítulo 25? Uma. Isso é one. So if you're going to develop a model Se você então vai desenvolver um modelo that as individuals, que é sobre indivíduos, we represent the bride, nós representamos a noiva. how many brides would you have to have? Quantas noivas você tem que ter? Uma You have to só. have two brides. Tem que ter duas mulheres. Because you have to develop a model Que você tem que desenvolver um modelo where you have two experiences. que você tem duas experiências. So in Matthew 25, Mateus capítulo 25. how many brides do you have there? Quantas noivas você tem ali? Often we don't think about the bride in the chapter. Geralmente a gente não pensa na noiva no capítulo, né? A gente só pensa nas virgens. Maybe we'd have to go to Christ Object Lesson to analyze the parable Talvez a gente tenha que carefully. estudar as parábolas de Jesus daquele capítulo para entender melhor essa parábola. We do know that it's a story about marriage, don't we? Nós sabemos que é uma história de casamento, sim? The virgins, As virgens, where are they? onde eles estão? Eles estão outside, Okay, estão they're fora. outside. Eles estão We fora, agree with that. estão de acordo com isso. They're outside whose house? Eles estão do lado de fora da casa de quem? From the bride, são da noiva, They're outside the bride's house. na casa da noiva.
How many brides are inside the house? Quantas noivas estavam dentro da casa? One. How many houses are there? Quantas casas existiam ali? So you've got Uma. one house, one bride. Uma casa e uma noiva. So in that parable, Naquela parábola, can the bride represent you as individuals? você acha que aquela noiva pode representar você como um indivíduo? Come. So we're being No. symbolized in that passage Então nós estamos sendo simbolizados naquela passagem by whom? por quem? Quem nós somos simbolizados? 10 Virgens. virgins. Por 10 virgens. Because you've got two groups. Você tem dois grupos. You agree with that? Concordamos com isso? That was Matthew 25. Mateus capítulo 25. If you drop back 3 chapters to Se- Matthew 22, Se você vai, capítulo 22 de Mateus, there's a parable in that chapter se você olhar uma parábola naquele capítulo, that deals with the people who were invited to the wedding. que está lidando com pessoas que foram convidadas para um casamento, And those people who are invited, as pessoas que foram convidadas, who are they? quem foram elas? Us. Nós. Yeah, we're the ones who are invited. Nós somos os que foram convidados. Matthew 25, the virgins, Mateus capítulo 25, as virgens, were they invited to the wedding? será que elas foram convidadas para o casamento? No, they're not guests. Não, eles não eram convidados, eles não eram os convidados. They have a job function at that wedding. Eles tinham um trabalho naquele casamento. They have a role to play. Eles têm um rol a cumprir. You could say that they're servants. No caso, você poderia dizer para eles que eles eram servos. You might actually call them bridesmaids. Talvez você pode convidar como as damas de honras, né? Bridesmaids, damas de honras, damas de honra, madrinhas. So they're not guests. Eles não são convidados. In Matthew 22, Mateus capítulo 22 talking about the same theme, marriage, está falando sobre o mesmo tema de casamento it talks about how many groups. e fala de quantos grupos aí naquela parábola do capítulo 22. You see this group of people who come into the wedding Você vê um grupo de pessoas que vêm para o casamento and they're all given a garment to e wear. todos foram dados uma vestidura para vestir. And you see one man in that group Você vai ver um homem naquele grupo who refuses to accept the garment. que se recusa a aceitar a vestimenta. So you have two groups. Você vê dois grupos. Can see that? Vocês conseguem ver isso daí? So you can see those people who were invited, those guests, Você consegue ver aquelas pessoas que foram convidadas being symbolized by como, these two groups. como convidados, que são simbolizados pelos dois grupos, em Matthew 22, right? Mateus capítulo 22, And there's a symbol of us. que é uma simbologia de nós. So what I want us to see, O que eu quero que a gente veja aqui, that when we speak about the subject of marriage, quando nós falamos sobre casamento, there's a distinction that's made existe uma distinção que é feita between the bride entre a noiva and the guests, e os convidados, or the bride ou and the maids. a noiva e as madrinhas, ou madrinhas. So Ellen White's going to comment on this, Ellen White vai comentar sobre isso. and she says Ela diz that we are not symbolized by the bride, que nós não somos simbolizados pela noiva, we're symbolized by the guests or the maids. que nós somos simbolizados pelos convidados ou as madrinhas, os servos. Hã? Ah, o ventilador. Okay. You have to plug it in. I don't know if that plug will work. You will? Okay, good. We could make the same argument, Nós podemos fazer o mesmo argumento, same discussion, a mesma discussão, when we speak about New Jerusalem, because someone mentioned New Jerusalem. quando a gente fala sobre Nova Jerusalém, já que alguns de vocês falaram sobre Nova Jerusalém. So you know Você sabe that the New Jerusalem is a city que Nova Jerusalém é uma cidade which has got 12 gates. que tem 12 portões. What's the purpose of the gates? Qual é o propósito de um portão? Entrada e saída, in and out, control in and out traffic flow. To Control. allow whom to enter. Para permitir quem entrar. Who's going to enter into New Quem é que Jerusalem? vai entrar na Nova Jerusalém? The saints, Us? Nós, os salvos. So you can see that there's a distinction made between the New Jerusalem and the people who live in it. Você vê que tem uma diferença da Nova Jerusalém e das pessoas que vivem lá. One of the brothers earlier Um dos irmãos aqui antes was speaking about the story of Noah, estava falando sobre a história de Noé. and you remember when he was discussing the story of Noah, Se você lembrar do que quando ele estava falando da história de Noé, there was a distinction made existe uma distinção feita naquela história between the boat, entre o barco, which he said was a symbol of que foi um símbolo do que ele usou quando o irmão... Tá The bom, church. a igreja,
and the people, e as pessoas, or the workmen. ou os trabalhadores. There were two groups of workmen, Existiam dois grupos de trabalhadores, the faithful and the unfaithful. os fiéis e os não fiéis. So, over and over again, Então, a repetição, you can see this model being você constructed vê que esse modelo é construído, that the church, que a igreja, symbolized by a singular entity, que é simbolizada por uma entidade única, but the individuals mas os indivíduos are symbolized by two groups. está simbolizado por dois grupos. You'll see what I did there A razão que eu fiz isso, was switch from marriage to construction. eu mudei de casamento agora para construção. We could go to Solomon's temple. Nós podemos ir na construção do templo de Salomão. Who was that constructed by? Por quem aquele templo foi construído? Good people or bad Por people? boas pessoas ou más pessoas? Some people said good, some people said... Alguém falou mal aí ou não? Just good people. Both groups. Okay, they only said one group. So ele está falando, ambos grupos haviam na construção do templo. If you check the story Se você vê a história, and you see the master craftsman that they você vê employ, o mestre de obra que estava cuidando da obra, he enters into this project ele começa a fazer esse projeto for money para ganhar dinheiro. and he demands a high price for his services. E ele requer um salário, um valor muito alto pelos serviços dele. And his avarice or greed A sua herança, a sua árvore genealógica... begins to spill over with other people. Wait a second, I translated wrong. His what? His greed. His greed, avarice. perdão. A sua ganância, a sua cobiça, ambição, começou a influenciar outras pessoas. Begins to influence other people, Começou a influenciar outras pessoas. and you begin to see these two groups developing. E você começa a ver esses dois grupos sendo desenvolvidos. Were there any mistakes in the construction of the temple? A pergunta é, existiu algum erro na construção do templo? No Não, mistakes. não existiu nenhum erro. So another concept that you see, Um outro conceito que você vê dessa história, when you see either the bride quando você vê então ou a noiva, or the item that's being constructed, the boat or the temple, ou o instrumento que está sendo construído como se fosse a arca ou o templo, there's no fault in them. não existe falha neles, But there are two groups mas existem dois grupos that attend the wedding que estão indo no casamento, or that build the temple or the ark. ou que estão construindo tanto a arca ou o templo. Hopefully we can see all that. Eu espero que vocês possam ver essa diferença, essas coisas. There's one more model that we speak of, Mais um modelo que a gente comentou sobre também, the agricultural model. o modelo de agricultura. Now, when we think about that model, Quando nós pensamos nesse modelo, what we see, nós vemos, what do we see? o que é que nós vemos na agricultura? When we come to the agricultural model. O que é que nós vemos na agricultura? So what we need to find, Mateus, o quê? we need to find the church Nós podemos ver a igreja, and we need to find people, nós temos que achar o quê? Pessoas, two groups certo? of people. Dois grupos de pessoas. So what is the church? O que vocês acham que seria a igreja no modelo da agricultura? The soil, o solo, Could be the soil, cobrir o solo, the field, field, field. More often than not, it's the field. o campo da colheita, mais do que não é usado para representar a igreja. So you see that the church is symbolized by a singular field, Então você vê que a igreja é simbolizada por um campo, um campo único, é campo, Someone né? said soil. Alguém falou solo. What would be the problem with that? Qual o problema de ter como solo, a igreja como solo? See, Matthew 13, Mateus 13, you've got more than one você soil. tem mais de um solo. So you know that soil is what? E você sabe que aquele solo é o quê? Nosso coração. Can't be a symbol of the church, must be a symbol of Não people. pode ser o símbolo da igreja, tem que ser o símbolo do quê? Das pessoas. Now you'd have to go through that Então parable, você vai ter que estudar aquela parábola. and how many types of soil are there? E quantos tipos de solo existem ali? Answer carefully. Responde devagarzinho. The answer's on the board. A resposta está no quadro ali. There's two types of soil. Dois tipos de solo. Good soil Bom solo and bad soil. e má solo. And the bad soil E o solo ruim. comes in different varieties. Existem diferentes variedades do tipo de solo ruim. So if you want to be bad, Se você quer ser mal, you can take your choice, você pode escolher que tipo de maldade você quer ter. because there's many shades of bad. Porque existe vários tipos de maldade, de ser ruim. There's only one shade of good. Só existe um tipo de bom. So we know that in the parable of the soil,
It's not a symbol of the church. Different symbol. Nós vemos que na parábola do Parable. solo não é um tipo da igreja, é uma outra coisa. So we have a field, Então nós temos um campo singular, representing the church. singular, representando a igreja, Based upon all the other models, baseado em todos os outros modelos. is there a problem with that field? Você acha que tem um problema com aquele campo? No problem. Não tem problema nenhum. Okay, so this is where we have to begin to build model upon model. É dessa forma que nós temos então começar a construir os nossos modelos, um modelo em cima do outro modelo, em cima do outro modelo. And each model teaches us something slightly different. Cada modelo nos ensina algo um pouquinho diferente. So my sister said no, A minha irmã ali falou que não, because she saw a perfect bride, porque ela viu uma noiva perfeita, she saw a perfect boat. ela achou o barco perfeito, Upon the testimony of two, a thing is established. a partir de dois testigos, um fato estabelecidos. Therefore, she says you must have a perfect Então field. ela falou, provavelmente você tem que ter um solo perfeito. Are we okay with that logic? A gente está ok com essa lógica que ele falou? So in that field, Naquele campo, plants are going to grow. uma planta vai crescer. And now we have to find two types of plant, Nós temos que achar dois tipos de plantas, symbolizing two groups of people. que está simbolizando dois grupos de pessoas. And we call them what? Eles chamam o que então? Trigo e joio, wheat and tare. Wheat and Trigo e tares. joio. Matthew 13, Mateus capítulo 13, verses 24 to 30. versículo 24 ao 30. So we want to have a review of this agricultural model. Então eu quero ter uma revisão sobre esses modelos de agricultura. Remember when we were in 1 Corinthians 15:43? Vocês se lembram quando nós estávamos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43, Speaking about these bodies, falando sobre esse corpo. we saw the agricultural model introduced there, remember? Nós vemos também o modelo da agricultura introduzido ali também. What word did we see? Qual foi a palavra que nós vimos no versículo 43? Semear, sown. Good, so people are taking As note and pessoas então estão remembering. lembrando disso, estão aprendendo. Then we spoke about line upon line. Depois nós falamos sobre linha sobre linha. When we speak about line upon line, Quando nós falamos linha sobre linha, what agricultural model do we see there? Que Sorry, mo- what model do we see there? que modelo, que modelo nós vemos ali nesse capítulo 15 de linha sobre linha? We see agricultural model. Modelo de agricultura. Where do we see that? Onde nós vemos aí? Which verse? Versículo que? 43. Line upon line, we're in Isaiah 28. Back in Isaiah 28. Ok. Line upon Isaías, line. agora, desculpa, falei errado. Isaías capítulo 28. Em que modelo do capítulo 28 de Isaías nós vemos o modelo da agricultura? Verso qual? 12. Verse 12. 12. But the whole symbol of line upon line Mas toda a simbologia de linha sobre linha is built upon what theme or what model? está baseado em que tipo de modelo? Da Isaías 28. Construção. Verse Versículo 17. 17. So you can see how these different models build upon one another. Você vê que esses diferentes modelos se constroem, sobem um em cima do outro. I'm assuming everybody's familiar with reform lines except for one or two people. Eu imagino que a maioria dos que estão aqui estão familiarizados com os movimentos de reforma. Talvez um grupo muito pequeno, uma ou duas pessoas talvez não saibam. If you're not, Se você não está, come and see one of the speakers vem aqui e fala com dos palestrantes. outside of class and they'll run through it. They'll go through this material. Fora da with classe a gente pode explicar para você sem problema. you. We can also direct you to video E a presentations gente também pode te guiar. Que apresentação seria bom vocês assistirem? that explain these. Que explica isso daí. So we want to look at this reform line Eu gostaria de ver esse movimento de reforma based upon the agricultural model. baseado no modelo de agricultura. But before we do that, Antes de fazermos isso, the reason why I emphasize this point, a razão que eu estou enfatizando esse ponto, that in all three models, que nesses três modelos, the church a igreja is shown separate and distinct from the individuals. é mostrada de forma diferente e distinta dos indivíduos. Because this idea has not been recognized clearly by many people. Porque essa ideia não foi reconhecida de uma forma clara por várias pessoas. Does everybody know what synchronization is? Você sabe o que significa a palavra sincronização? So when you see an army, Quando você vê um exército, and you've probably watched videos on e this, você vê vídeos disso daí, and they're doing what they call drill. e você vê quando eles estão fazendo treinos, né? Treinos. So if you look from the top, E quando você olha do de cima,
they'd look like this if this was their heads. Eles parecem como pontinhos, como se fosse só a cabeça deles. They're in perfect unity, Eles estão em perfeita união, and when they march, e quando eles estiverem all marchando, their legs and their arms move at the same time. todas as suas pernas e braços estão tudo movendo ao mesmo tempo. That is Isso synchronization. se chama sincronização. When one moves, the other moves. Quando um se mexe, todos se mexem. Is everybody okay with that? Todo mundo está bem com isso aí. Now, the reason we want to identify A razão que eu quero identificar that the individuals que os indivíduos and the church e a igreja, are symbolized que separately, são simbolizados de forma diferente, is because we've begun to notice, porque nós começamos a perceber, maybe you have felt that in your own experience, talvez você percebeu na sua própria experiência, that the church que a igreja and the individual e o indivíduo are not in synchronization. não estão numa sincronização. What I mean by O that que eu quero dizer com isso is that they're not developing at the same pace. que eles não estão desenvolvendo no mesmo ritmo. They're developing separately. Eles estão desenvolvendo separados. And unless you identify this in the various models, A menos que você consiga identificar isso nos diferentes modelos, it can lead you to incorrect conclusions. pode te levar você para conclusões incorretas. Now, it's God's will Nós sabemos que a vontade de Deus, that the individual que os indivíduos, And the que o church indivíduo e a igreja, come into synchronization, que tenham uma sincronização, and they do. e eles fazem isso. On a basic level, Num nível básico, primário, they come into synchronization by the time you get to the close of probation. numa visão primária, se chega na sincronização quando você chega no fechamento da porta da graça. So this perfect boat, this perfect temple, this perfect field, Então esse barco perfeito, esse templo perfeito, esse campo perfeito, this perfect bride essa noiva perfeita, now is joined agora se juntou by a righteous people. com pessoas que são justas. In the story of the ark, Na história da arca, who would that be? quem seriam na história da arca? 8 pessoas. Noah. Noé. In the story of the field, who would that be? Na história do campo, quem que seria o justo? The wheat, o trigo. In the story of Matthew 25, who would that be? Mateus capítulo 25, quem seria essa perfeita pessoa? As wise virgens, virgin. as sábias, as virgens não dá, as virgens sábias. Story of Matthew 22. Mateus capítulo 22, quem seria? As pessoas que tinham vestimenta, those who had the garment, aqueles que tinham a vestidura. So I think you're all beginning to see Agora eu consigo perceber que vocês estão vendo, estão And percebendo understand e entender that the separation between the individual and the church is there to be seen, a separação entre o indivíduo e a igreja está lá para que nós possamos ver, and that by the time you get to the end, e quando chegamos ao fim, they come into synchronization, eles se sincronizam, but initially, mas inicialmente they're not synchronized. eles não estão sincronizados. Put your hands up if you can't see that. Levante a mão se você não conseguiu entender esse que ele explicou agora. I think it's relatively easy to see. Eu acho que é fácil para poder entender esse conceito. So now I want to build upon that concept. Agora eu quero trabalhar nesse conceito e construir em cima dele. For a long time, people were not concerned about this, Por muito tempo as pessoas não estavam preocupadas com isso. maybe because they didn't notice. Talvez porque eles não perceberam, But now, people like myself are bringing it to your attention. Go back again. Now, people like myself are bringing it to your attention. Ok, pessoas como eu agora estão trazendo essas informações e chamando a sua atenção para esse fato. People say, I never noticed that before. E as pessoas falam, eu nunca percebi essa diferença antes. Maybe there's a problem. Talvez exista um problema. And this is the problem. E esse é o problema. We've begun to see, Nós- we're known for a long time, Já sabíamos por muito tempo, mas começamos a ver, but we've begun to make it a point that you need to understand. começamos a fazer algo, um ponto que precisamos entender, um fato, That the church militant que a igreja militante and the church e triumphant a igreja triunfante, really do exist. que realmente existem. Now you might all say, E você talvez possa dizer, we accept that. a gente aceita isso daqui, But when we start trying to make an application mas quando nós começamos a fazer uma aplicação about the church triumphant and the church militant, sobre a igreja militante, a igreja triunfante, this is when people begin to become agitated aí quando as pessoas começam a ficar agitadas in this movement, dentro desse movimento. and people are now coming to the conclusion that they don't believe some of the things we teach. E as pessoas estão chegando à conclusão dizendo que eles não acreditam nas coisas que estão sendo ensinadas. So
the church triumphant, Igreja triunfante, I-T. and the church militant, I am. I am. I am as a Mary. Igreja triunfante, igreja militante. So this is the triumphant church and the militant church. Igreja triunfante, igreja militante. When we speak about Noah's Ark, Quando nós falamos a Arca de Noé, what church is that? que igreja é aquela na Arca de Noé? Is it a symbol of the militant Você acha church que é um or the símbolo da igreja triumphant church? militante ou da triunfante? Triunfante. We agree with Triumphant. that? Triumphant. Solomon's temple, O Templo de Salomão. which church is that a symbol of? Que igreja você acha que é o Templo de Salomão? Militante. This is militant. Is that triumphant? We've got two different. Duas respostas. I would say triumphant. Is there any problems with this church? Será que existe algum problema com a igreja? Perfect church. É uma igreja perfeita, certo? Who designed that church? Quem desenhou, quem fez o projeto daquela igreja? God, Deus. David. Davi. And did they make any mistakes when they construct it? Será que eles tiveram algum erro quando eles construíram a igreja? No mistakes. Não. I'd say it's a symbol of the church triumphant. Eu também diria que é o símbolo da igreja triunfante. Zerubbabel's temple. O templo de Zorobabel. Zorobabel, né? Zorobabel. Which Militante ou triunfante? one? I'm getting worried Eu estou ficando preocupado já. because keep it having different answers. As respostas estão sendo diferentes cada vez. Okay, Zerubbabel's church. Zorobabel é triunfante também. I'll put S for Solomon. Essa para Salomão, Arca, and Ei. that was Ei. Noah, yeah? Noé, And this is Zerubbabel. Zorobabel. The bride of Matthew 25. A noiva de Mateus capítulo 25. Triunfante. Okay. Bride. A noiva, N-O-V. So there's the bride. Noiva. So you can see they're all symbols Você vai ver que são todos símbolos of the church da triumphant. igreja triunfante. In fact, there aren't many symbols of the church militant. Você vai ver que não tem muitos símbolos de uma igreja militante. Oh yeah, we forgot one. The field. Nós esquecemos o campo. O que vocês acham? Give you a guess. Eu vou dar uma ajuda para vocês aqui. Qual dos dois vai ser? You're going to get the right answer now. Triunfante. A tia vai conseguir Ok. a resposta certa. Muito So bom, they're tia. all symbols of the church triumphant. Isso são todos símbolos da igreja triunfante. How do you know all of that? Como é que você sabe tudo isso? Why does it have to be the church triumphant? Por que tem que ser a igreja triunfante? Porque todos os profetas estão falando do tempo do fim do mundo. Good answer. Boa resposta. All the prophets Todos os profetas are talking about the end of the world. estão falando sobre o fim do mundo. So we could go to 1 Corinthians 10:11, Podemos ir para 1 Coríntios 10, 11, which is in agreement with what my brother just said. que foi de acordo com o que o meu irmão falou lá. Todas as coisas foram escritas para nossa admonition. Ok. Ora, 1 Coríntios 10, versículo 11. Tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. So it says, all of these things happened Fala que todas essas coisas aconteceram, sobreveio, unto them. sobre eles. Who Sobre, is Yeah? who is the them? Quem que é esse aqui? Tudo lhes sobreveio. Quem que é esse lhes? Quem é essa pessoa? It's on the board. Está no quadro. Alguém falou Israel. They said Israel. It's all of these things. Todas essas coisas ali, All of those stories and those events todos aqueles eventos, todas aquelas histórias, happened to those people. aconteceu aquelas pessoas. Why? Por quê? Because they're examples for us. Porque são figuras para nós. They're written for our instruction, São escritas para aviso nosso, para nossa instrução, our help, para nossa ajuda. upon whom the ends of the world have come. Para quem são chegados os fins dos séculos. So when you get to the end of the world, Quando você chega no final do mundo, which is the time period that we're almost there living in, que é o período do tempo que nós estamos quase vivendo neles, you could go to Revelation 14
Você pode ir a Apocalipse capítulo 14, verses 6 and 7. versículos 6 e 7. So what message is that? Que mensagem é essa? Que mensagem é? Three angels, they said. 3 anjos. 6 and 7. Oh, first message, first angel. 6 e 7, First angel's message. primeira mensagem angélica. Now I want to ask you a question. Vou fazer uma pergunta para você. If you read verse 6, Se você ler o verso 6. Leio? Ok. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo. 6, right? yeah. It talks about an angel Fala sobre um anjo giving a message levando uma mensagem to whom? para quem? Everyone who lives in the world. Todo mundo que habita no mundo. We agree with that? Todo mundo está de acordo com isso aqui? When it says everybody, Quando a gente fala aqui todos, it says every nation, kindred, tongue and people. para falar toda nação, tribo, língua e povo. So I want to say everyone. Eu quero dizer todos. T-O-D-O-S. T-O-D-O-S. Everyone? Aham. This everyone, Todos. who is it? Quem é? World. The With- world. Us. They said, Someone said nós. us. Nós. When you say us, you mean the people in this room. Quando você fala nós, são as pessoas que estão aqui nessa congregação? Não. They said no. Some people say no. Algumas pessoas dizem não. So whoever said us, does that you mean the people in this room? A pessoa que falou nós aqui, você está querendo dizer essa pessoa, só nós aqui nessa sala? All the world, they said. Todo mundo. All the world, Todo mundo. except us in this room. Só, exceto nós aqui nessa sala? Ou incluindo a gente? Including us and the world. Okay, so São incluindo a gente e o mundo. you want to include yourself in this group. Então você vai estar incluído nesse grupo aqui, certo? So who's going to give you the first angel's message? Então quem é que vai dar para você a primeira mensagem Because angélica? you're on the receiving end. Se você está na parte da recepção, So who's going to do that? quem vai fazer isso? He pointed to you. Me. Ele apontou para você aqui. Okay, so I want to ask you a question. Eu vou fazer uma pergunta para você então. Serious question. I don't know who I'm talking to, Eu não sei com o que eu estou falando aqui. but it's one of my brothers over there. Eu sei que é um dos meus irmãos que estão no canto ali. Are you part of a nation? Você é parte de uma nação? Are you part of a kindred? Você é parte de uma tribo? Part of a tongue? Part of a people? Ou parte de uma nação, de um povo e língua? You say yes? Sim? What about the rest of the people? E vocês aqui, o resto da congregação? Também? Yes? Okay, so that explains it, Então isso explica, because I'm not. porque eu não. I thought we were ambassadors. Eu pensei que nós éramos embaixadores. Are we not? Será que nós não deveríamos ser embaixadores? And we come from a different kingdom, E nós vemos de um reino diferente. don't we? Será que a gente não veio de um reino diferente? And this world is not. E esse mundo não é. We sing a hymn about this, don't E we? a gente canta uma música sobre isso, né? Because we're going Nós estamos indo para onde? home. Para aren't we? casa, correto? So, how can we be part of the kindred and nation and tongues of this earth? Como é que nós podemos ser parte de toda nação, tribo, língua e povo? We're in Revelation 14. Em Apocalipse 14. Go to Revelation 7. Apocalipse capítulo 7. How many groups are there? Quantos grupos existem ali? The sealed and unsealed. 2 grupos. Selados e não selados. Are we sure there's 2 groups like sealed and unsealed? Será que tem 2 selados e não selados? I don't think it says that. Eu acho que não fala isso daí. But there are 2 groups. Mas existem 2 grupos. First group are who? O primeiro grupo é quem? De 144 mil. 144,000. 144,000. 144. Ok. So you've got the Você tem 144,000. 144 mil. What's the other group? Qual é o outro grupo? A grande multidão. The great multitude. I'll just do the first letters. Multidão. M-U-L. Just do 2 letters. Ok. MT. Multidão. So this is the great multitude. Ok, não, sorry. GM. Grande multidão. GM. The great multitude. A grande multidão. 2 groups. 2 grupos. Where does it say that they're from? Da onde que fala que eles pertencem? Da onde que eles são? Someone find the verse. Se você acha no livro aí. From Israel. In the house of Israel. This group here. Esse grupo dali, não, da grande multidão. Give From us out, the verse. fala o versículo 9, versículo 9. Read verse 9 now. Vamos ler o versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos.
So it says there, Então está dizendo aqui, very similar language to 14 verse 6. mesmo linguajar muito similar do que está em 14, versículo 6. We agree with that? Estamos de acordo com isso? So, I want to say this, O que eu quero dizer é o seguinte, that this great multitude que essa grande multidão is the same symbol that's brought to view é o mesmo símbolo que está demonstrado, in Revelation 14:6. Apocalipse 14, versículo 6. And here over this side E no outro lado, 144 mil, is Israel. é Israel. So here's Israel, Então aqui é Israel, and here's the world. ali é o mundo. Let's go to one more Bible verse. Vamos mais um versículo da Bíblia. This is taken from Balaam. Isso está tirado de Balaão. Números, Where would we go for Balaam? Numbers. Onde a gente vai encontrar a história de Balaão? Which book? Que livro? Numbers Numbers. 22. We're actually going to go to Numbers 23. Vamos para Números capítulo 23. Go to Numbers 23. Números capítulo 23, Números. We're going to go to verse 9. Versículo 9. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. It says in the verse, Diz aqui no verso. the pronoun him. Aqui diz, porque do cume das penhas o vejo, o pronome o vejo. Who O. is the him? Quem que ele está vendo aqui? That's Israel. Israel. And then it says, the people shall dwell alone. E fala, eis que o povo habitará só. It says it shall not be reckoned. What does the word reckoned mean? E o que significa? Ele fala, não será contado. O que significa a palavra contar? What's that mean? Contado, reckon is the same, contado. What does reckoned mean? O que significa a palavra contar? Considered. Considerar, What we would normally say, it means numbered. quer dizer número, correto? Contado, When you número. start numbering people, Quando você começa a contar as pessoas, dar número, identifying them, você começa a identificá-los. what will you not do? O que você não vai fazer? When you start identifying the nations of the world, Quando você começa a identificar as nações do mundo, according to this verse, de acordo com esse mundo aqui, você não vai o quê? Desse verso, de acordo com esse verso. you will not include Israel. Você não vai incluir Israel nesse número. Can we see that? Interessante. Yes, can we see? Oh, desculpa. So I've Vocês given, you, conseguem ver isso daqui? I've given you a few Bible verses Eu dei alguns versículos para vocês, to show para mostrar that Israel que Israel is not part of the world. não é parte do mundo. So back to 14:6. Então, voltando ao versículo 6, do capítulo 14 de Apocalipse. When it says to every kindred, nation and tongue, Então, fala para todos os povos, línguas, tribos e nações. does that include us? Será que inclui a gente? No. Não. Okay, so that saying, that verse is teaching, O que esse versículo está ensinando para a gente? is that the angel Que o anjo é quem? is us. Nós. So we're okay with that. Nós estamos bem com isso daí, correto? So my brother O meu irmão ali do canto identified a truth identificou uma verdade that stands in opposition to what I just said. que está em contrário com o que eu terminei de falar. Because he said, Porque ele disse, I was the first angel. ele falou assim, eu era o primeiro anjo. Is that what he said? Não. What did he say? Oh, he said, us, we are the first angel. Before, No, no, at the no. very beginning, Ok, he said he was the us. ok. Ele falou que ele era nós. And so I asked, who was the first angel? Aí eu perguntei, quem é o primeiro anjo? And what did he say? Ele apontou para você, he pointed to you. Yeah. Ok, ele apontou para você. So, is that true? Será que é verdade? That I would be the first angel Será que é verdade que eu seria o primeiro anjo? preaching a message to you? Predicando a mensagem para vocês? If it's not true, Não é verdade. what are we doing here? Então o que a gente está fazendo aqui então? Because each of you Cada um de vocês are required, são requeridos, você deve fazer, after you've taken all your notes, depois que você tomou todos os seus apontes, suas anotações, to go back home ir para casa and do what? e fazer o que quando chegar em casa? Sit down and relax. Sentar, Não. relaxar? Não. You're supposed to go where? Você tem que ir para onde? To the church. Para a igreja. Which church? Qual igreja? Adventista. Adventism. Adventista. And share what with them? E compartilhar o que com eles?
Which message? Qual mensagem? A mensagem que estamos aprendendo aqui. First angel's message. A primeira mensagem angélica. So you become the first angel's Então você message. se transforma no primeiro anjo. So what we want to see, O que nós queremos ver aqui, when we go to 14:6, quando nós vamos em 14, versículo 6, is talking about a specific time period. está falando de um tempo específico. We're not studying Millerite A history, gente não está estudando a história milerita, but if you're familiar with that history, mas se você está familiarizado com essa história, we put here in 1798 nós colocamos aqui em 1798 the arrival of the first angel, a chegada da primeira mensagem. and then we have the empowerment Nós of the temos first. a fortalecimento, F. And what date do we have here? E que data nós marcamos o fortalecimento da primeira mensagem na história milerita? August 11. We have August 1840. 11 de agosto de 1840. Are we okay with that? Estamos certos? Estamos bem com isso aqui? What angel is this? Que anjo é esse aí? Primeiro, It's right there, first angel's está message. escrito ali, primeira mensagem angélica. Is there a difference in the messages? Você acha que existe uma diferença aqui na mensagem entre a chegada e o fortalecimento? No difference. Não tem diferença. What we identifying by this date and this date if it's the same message? O que a gente está identificando então com a data de 1798 e 1840 se é a mesma mensagem? Some said power, né? O fortalecimento. O que mais? O que vocês falaram? The beginning and the end, o começo e o fim. Okay? Let me ask you, all those answers are correct. Todas as respostas estão corretas. Where is the message being delivered here? Onde a mensagem está sendo levada em 1798? Aonde? Where? O Not onde? by who? Aonde? USA. Estados In the Unidos. USA. Estados Unidos. My brother Meu irmão said what? Falou o que ali? In the church. Na igreja. Why would he say the church? Por que o irmão ia falar da igreja? And you say USA? E você falou dos Estados Unidos da América? The Protestant Church, they said. I put A igreja I for church. protestante. Igreja, Igreja. So, are both answers correct? Are you asking a question? You saying you're I'm affirming? asking, are both answers A pergunta, correct? será que essas ambas respostas estão corretas, Estados Unidos e igreja? Yes. Correto. Depending on the application you want to make. Dependendo da aplicação que você quer fazer. Where's the message here? Onde que é a mensagem aí na 1840? Agosto. Mundo. M-U-N-D-O. So this is the message that's gone to the world. Essa mensagem que foi para o mundo. Go back to 14:6. Volte então ao 14, versículo 6. What does it say in O 14:6? que está dizendo o 14, versículo 6? This or this? O que está dizendo? O primeiro passo aqui nos Estados Unidos ou está dizendo o mundo? It says this, doesn't it? Está falando para o mundo aqui, certo? But when we develop our models, Quando nós desenvolvemos o nosso modelo, we say No- Revelation 14:6 is here nós dizemos que Apocalipse 14, versículo 6 é aqui. because what passage do we use here? Porque que passagem nós usamos versículo para 11 de agosto de 1840? Apocalipse, capítulo Chapter 10. 10. 10. We use chapter 10 there. Nós usamos capítulo 10. So what I want to say O que eu quero dizer é is that hidden, que a palavra escondida, tucked into verse 6 here, the hidden what? hidden into this verse, Ok. O que está oculto dentro do versículo 6 de Apocalipse capítulo 14, what I mean, it's not written in the ou words, seja, que não está escrito na palavra, that we have to dig up. que a gente tem que cavar para tirar, para entender, Like hidden treasure como tesouros escondidos, is what? é o que? That when 14:6 first comes, Quando o versículo 6 do capítulo 14 chega, where's it going first? para onde que vai primeiramente? First going to the church, Primeiro para a igreja, Protestant America. protestantismo da América. But what does the verse say? Mas o que o verso está dizendo aqui? It says the world. Fala o mundo. Can you see? I don't want to call it a discrepancy Você consegue ver, mas eu não quero chamar isso uma discrepância, because I get into trouble. porque eu acabo entrando em problema. But can you see the problem? Você consegue ver o problema? The words As palavras teach you te ensinam. what? Ensinam o quê? This way mark or this way mark? Qual marco profético? O primeiro ou o segundo? O segundo? This one. Aham. But we apply it Mas nós aplicamos esse marco profético here.
Na primeira parte, 1798. This is an important thing that we need to see, Esse é um ponto importante que precisamos ver. because what we're beginning to understand by this O concept que nós estamos começando a entender com esse conceito is that the first angel's message é que a primeira mensagem angélica is progressive. é progressiva. Starts in America, goes to the world. Começa na América e depois vai para o mundo. So when it starts in America and goes to the Quando world, começa na América e depois vai para o mundo, who's giving this message here in America? quem é que está dando essa mensagem na América? Miller. William Miller. Guilherme Miller. Is William Miller a missionary? Será que Guilherme Miller é um missionário? Hã? He's a farmer, not a missionary. Fazendeiro, não um missionário. Who's he preaching to? Para quem que ele está pregando então? Para a igreja. He's preaching to the church. So I want to read a passage to you, Great Controversy 368, paragraph 1. Eu quero ver uma citação que está no Grande Conflito, página 368, parágrafo 1. Before we read that, Antes de lermos isso, let's recap. vamos fazer um resumo. William Miller Guilherme Miller is a Protestant. é um protestante. We agree with that? What page is that again? 368. 368. He's a Protestant. Ele é um protestante, correto? Who's he giving his message to? Para quem que ele está levando essa mensagem? Para Protestants os protestantes. who live where? Que moram aonde? In America. Na América. We're going to read now. Nós vamos ler aqui agora. The message is going to be taken to the world, A mensagem vai ser levada para o mundo. and we're going to see who gives it to the world. Nós vamos ver quem dá essa mensagem para o mundo. We're going to see that it's missionaries who do that. Você vai ver que são missionários que vão fazer isso. Is the missionary a Christian? A pergunta é, será que o missionário é um cristão? Yes. Sim. Who do they give the message to? Para quem que eles dão essa mensagem? Para Other Christians or the world? o Or cristão ou Gentiles? para o mundo? To Gentiles. Para gentios. That's the normal definition of a missionary. Essa é uma definição normal de um missionário. That you're giving the gospel Você está levando o evangelho to people who are unchurched. para as pessoas que não estão na igreja. So I got it. we'll read it in The entire Portuguese. chapter, the entire chapter, or Just that one paragraph. just To William Miller. might be different. To William Miller, and it ends in the hour of his judgment. has come. 3681. Yeah, I got it. Grande Conflito, página 368, parágrafo 1. A Guilherme Miller e seus cooperadores, página 368, parágrafo 1. Não está na apostila, desculpa. Não está na apostila. Grande Conflito, página 368, parágrafo 1. Sorry, que they're looking for the notes. In the and notes. it's It's not not in your notes, Não sorry. está na notes. A Guilherme Miller e seus cooperadores coube a pregação dessa advertência na América do Norte. Este país se tornou o centro da grande obra do Advento. Foi aqui que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e seus companheiros foram levados a países distantes. Em todo o mundo, onde quer que houvesse penetrado missionários, para ali se enviaram as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda parte se propagou a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. So it tells you that William Miller Então diz aqui que Guilherme Miller gave the warning message, deu a mensagem de advertência, first angel's message in America. a primeira mensagem para a América. It was the center of the Advent movement, Foi o centro do Adventismo. and it says the first angel's Ele message fala aqui, né, que a primeira mensagem angélica had its direct fulfillment. teve o seu cumprimento direto. The United States is not the world. Os Estados Unidos não é o mundo. This is why we put the first angel's message here. É por isso que botamos a primeira mensagem aí. It was given first in America. Foi dado primeiramente na América, Then it says, e depois diz, his writings os seus escritos were taken to many lands, foram levados para vários lugares, and is taken by missionaries por toda parte, foi levado pelos missionários, who have penetrated into the world or into the Gentiles. onde quer que houvesse penetrado pelo mundo, aos gentios. And then they quote, Então aí ele faz uma citação, Ellen White's quoting the first angel's message. ela cita a primeira mensagem angélica. So what I want to show O que eu you quero mostrar para você aqui, is this history que here essa história aí is found in this passage, está se encontrada nessa passagem do and Grande it's Conflito. first given here, Primeiro é dado para a América, and then it's taken to the e world. depois é levado para o mundo. So when we take Revelation 14, Quando a gente pega Apocalipse 14,
in its final fulfillment, no seu cumprimento final, when it's taken to the world, quando é levado ao mundo, it's taken by a church é levado por uma igreja that has already received the message. que já recebeu a mensagem. Can we see that? Vocês conseguem ver isso? So let's come back to this model of church triumphant and church militant. Vamos voltar nesse modelo, igreja triunfante e igreja militante. The reason why all these stories are pointing to the church triumphant, A razão que todas as histórias aqui estão apontando para a igreja triunfante, because the church triumphant porque a igreja triunfante is the church that will exist at the very end, é a igreja que vai existir no final, because it's triumphant. porque é triunfante. And it's this church E é essa igreja that's going to give the message que vai levar a mensagem to the world. para o mundo. Do we agree with Vocês estão that? de acordo com isso? Ellen White's going to say something interesting about these two churches. Ellen White vai comentar algo interessante com respeito a essas duas igrejas, militante e triunfante. She says now, today, Ela fala, agora, hoje, Adventism o adventismo is the church militant. é a igreja militante. And militant E militante means significa rebellious. que significa rebelião, rebeliosa ou rebelde. Obrigado. So this church Essa igreja is not in total unity with God. não está em união completa com Deus. And her evidence for this A evidência para isso is what? é o quê? What's her evidence? Qual é a evidência que Ellen White tem? There's two groups in the church. Que existem o quê? Dois grupos na igreja. She says there, wheat and tares. Existe o joio e existe o trigo. Can we see that? Vocês conseguem ver isso daí? I didn't read the Spirit Prophecy quote, but Eu não it's li. easy to find. Eu não li, mas é fácil você encontrar essa citação que ela comenta da igreja com o joio do trigo. So there's a problem. Existe um problema. Remember I said Lembra que eu disse that the church Que a- and the people are not synchronized. que a igreja e as pessoas não estão sincronizadas. And you all E agree todos estiveram de acordo that in Noah's que period, na época de Noé, how many groups built? quantos grupos construíram a arca? 2 grupos. Two groups. Solomon's No temple, tempo de Salomão, 2 grupos. two groups. No tempo de Zorobabel, Zerubbabel, 2 grupos. we didn't identify, but you can show it's two groups. A gente não identificou, mas dá para mostrar que são 2 grupos. This one? Esse the bride. The bridegroom. Na Sorry, the história bride. das 10 virgens, quantos grupos tem? For sure there's two groups. Com certeza tem 2 grupos. And then there's this field, Esse no campo which has got two groups. também tem 2 grupos. So you have a problem Você tem um problema, because Ellen White porque Ellen White, says the definition of the church militant ela está is falando que a what? definição da igreja militante é o quê? Você tem o quê? Wheat Joio, J, and tares. e trigo, T. So you've got wheat and tares in the church militant. Você tem joio e trigo na igreja militante. And what am I showing here in the church E triumphant? o que ele mostrou aqui na igreja triunfante também? Nós temos o quê? 2 o quê? 2 groups. You've got two groups. Você tem 2 grupos ali também. So there are people in our movement Então as pessoas do nosso movimento, who are now changing que agora estão mudando their theology a teologia, after observing this problem. depois começando a ver esse problema. And this is how they resolve it. E essa forma que eles resolvem esse problema. This is how they resolve it, right? That's Yes. Ok. 9/11, 11 de setembro, and I'll put midnight here, vou colocar meia-noite, but I'll call it close of probation. vou chamar o fechamento da porta-graça, FPG. Fechamento da porta-graça. This could be different for different groups of people. Isso pode ser diferente para diferentes grupos de pessoas. So what they say, O que eles dizem that the church triumphant que a igreja triunfante will be here. vai ser aí, nesse momento. This will be the church triumphant, Essa vai ser a igreja triunfante. and all you'll have E tudo que você vai ter aqui é somente... is wheat. não, vai ser trigo, Oh, wheat. the other way. Wheat is a T. You put a J, confuse me. Okay. T. Trigo. Or wise virgins. Ou sábias, virgens sábias. S-A-B-A-S. I just did it. Sábias. S-A-B. S-A-B. Sábias. That means. Virgens, wise virgins. So the church triumphant, A igreja triunfante, when it's got only wheat and wise virgins, quando chegar num ponto que ela só tiver trigo e virgens sábias, here at the close of probation, no fechamento da porta-graça, na meia-noite, that's when the church will be triumphant. é naquele momento que a igreja vai se transformar em triunfante. But yet, Mas ainda, we've been teaching for a long time, nós já estamos ensinando por muito tempo, over 10 years, mais ou menos 10 anos,
that the church triumphant que a igreja triunfante began back here. começou aqui já dia 11 de setembro. In fact, it began a little bit before No this, caso, começou um pouquinho antes de 11 de setembro, but at least here. mas pelo menos aqui 11 de setembro. And the way we used to portray it and still do, E a forma que a gente mostrava isso, e ainda fazemos da mesma forma, we say that there was something constructed here at 9/11. nós falamos que algo estava sendo construído 11 de setembro. And what is this O construction? que era essa construção que nós falávamos que era? Foundations, as fundações. So this is the foundation. Essas são as fundações, o fundamento. So my question is, what is it the foundation of? E a pergunta é uma fundação de quê? Because it's definitely talking about the temple. Porque nós estamos falando do quê? Do templo, certo? It's not talking about a boat, Não está falando de uma or a arca, marriage, or a field. nem de um casamento ou de um campo. It's talking about building. Então está falando sobre o quê? De What um would this templo. what would it be the foundation of? Então você acha uma fundação de quê que seria então? Which building? De que templo que estaria sendo... Oh, I'm sorry. I already said. De que edifício? Has to be the building Tem que ser o edifício that's being constructed here. que está sendo construído durante essa história. We know Nós sabemos that the building will be complete que o prédio vai ser concluído at a basic level at the close of probation. num nível básico no fechamento da porta-graça. So if I portray it here, Se eu colocar aqui um desenho, the building is ready. o prédio já está pronto. And if that building is the church triumphant, E aquele prédio representa a igreja triunfante, and its foundations began to be laid here, e a sua fundação começou a ser formada aqui já 11 de setembro, then we're showing that the church triumphant então nós estamos mostrando que a igreja triunfante began here começou aqui, and has been in construction all this time. está em processo de construção durante todo esse período. Can we all see that Vocês logic? conseguem ver essa lógica aqui que eu terminei de mostrar? But who's building it? Mas quem é que está construindo esse templo? Who's building this church? Quem está? Look at him over there. Two groups. Duas classes de pessoas. Whether you go to the story of Noah Você vai na história de Noé, or Solomon, ou de Zerubbabel, Salomão, ou Zorobabel. if you go to the story of the bride, Se você for na história da noiva, or you check the field. onde você vai no campo. So each of us Cada um de nós aqui has to decide for ourselves temos que decidir por conta própria whether or not we are talking about cunningly devised fables, se nós estamos de uma forma astuta dividindo, tirando as fables, quer dizer coisas que não são verdadeiras, fábulas, of whether or not ou se não, this movement esse movimento is already the church triumphant. já é a igreja triunfante. The reason why people say no A razão que as pessoas falam não, is because you look left se você olha para a sua esquerda, or you look right olha para a sua direita, and you see who you're sitting next to. e você vê, you see what? You see who you're sitting next E to, você vê quem está sentado do seu lado, and you think if this is the church e triumphant, você vê, se essa pessoa que está sentada do meu lado aqui, a igreja triunfante, maybe we should go somewhere else. talvez a gente deveria ir para outro lugar, Because our expectations porque as nossas expectativas of what the church triumphant is do que a igreja triunfante é, is not quite right. não é de forma, não é correto. And the reason for A that razão disso é is because we expected porque nós esperamos that the church triumphant que a igreja triunfante would be composed vai estar composta of perfect, righteous people. somente por pessoas perfeitas e justas, And that's true. que é verdade isso. But you see over and over again in these stories Mas se você vê a repetição nessas histórias, that the people and the church are not in synchronization porque as pessoas e a igreja não estão na mesma sincronização, until you get to the end. até você chegar no final. Then this church Então essa igreja will only have these pure people in it. somente terá essas pessoas puras dentro dela. But at the beginning, Mas no começo, when it's being put together and constructed, quando estava sendo colocada, começou a construção, it has to be built tem que ser construída based upon all these models baseada em todos esses modelos by two groups, por dois grupos, the wise and the foolish virgins. as sábias e as tolas. I want us all to be sure that we understand what I've just said, Eu gostaria que todos aqui estivessem seguros, estão seguros do que eu terminei de explicar aqui, because there are many people porque existem muitas pessoas who are not understanding these que things, não estão entendendo esse conceito, and when they're confronted with these problems, e quando eles são confrontados com esses problemas, many of them are leaving this movement muitas pessoas estão saindo do movimento because of these misconceptions. através desses mal entendidos. So if there's someone who doesn't understand what I've said, Se alguém aqui não entende o que eu disse, não entendeu, have a think about it,
pensa um pouco, and then come back to me, depois se aproxima a mim, vem comigo. and we'll either go through privately or we'll do it back in class. Pode ser na própria aula, ou intervalo, ou privado. Now, this misconception Mas esse mau entendimento cascades and has many consequences. escalou num efeito cascata e tem várias consequências. And one of them Uma delas is the subject that I was addressing in my previous é presentation. o assunto que eu estava falando na apresentação passada, Is where do we receive power? aonde nós recebemos poder. Em que momento? I said we receive power Eu falei que nós recebemos poder at the second step. no segundo passo, And because people, porque as pessoas, like yourselves, como vocês, come to these meetings vocês vêm para esses encontros and they look at people, e olham as pessoas they can't see any power. e você não consegue ver nenhum poder aqui nas pessoas que estão aqui. They say this can't be the church triumphant. Isso não tem como ser a igreja triunfante. So either they look elsewhere, Ou talvez eu tenha que procurar um outro lugar, or they'll say we're going to be triumphant later on. ou talvez nós vamos deixar uma outra opção, nós vamos deixar ser triunfante lá no futuro. And this is based upon two problems. Isso está baseado em dois problemas. First of O all, primeiro deles, there's this synchronization problem that I've o identified. primeiro é o problema da sincronização que existe. And the second problem O is segundo é that this glory or power, essa glória ou poder, is it visible? será que é visual? It's hidden. É escondido? Because it's the hidden man. Porque é o homem interior. And people, E as pessoas, when they look for perfection, quando eles começam a querer olhar a perfeição, they've got this fairy tale vision of what eles it têm looks like. esse conto de fadas de como deveria parecer uma pessoa perfeita. And when they look at a man, E quando olham para um homem woman, ou uma mulher, they say, that doesn't look like my definition of perfection. aquilo ali não parece com a minha definição de que perfeição é. That's nothing new. Isso não tem nada novo, Because when John porque João, points in the crowd, ele aponta para a multidão. who's he pointing to? Para que ele está apontando na multidão? Which one? Jesus. Jesus? Which one were you going to? Não, John the Baptist. João Batista. So he points to Jesus, Ele aponta para Jesus and everybody can see approximately where he's pointing, e todo mundo poderia ver mais ou menos para quem que ele estava apontando. and they all turn, E todo mundo vira e olha. and what do they E see? o que eles falam? Nothing. They're like, não Because they falaram don't know who nada. he's pointing Eles at. não sabem nem para quem que ele estava apontando. Because there's about 20 men there, Porque existiam mais ou menos 20 homens lá. and they all look the same. E todos eles pareciam o mesmo. And you can't identify who's who E você não consegue identificar quem era quem, just by looking. somente por olhar. Now, I don't know why we've forgotten that principle, Eu não sei porque nós esquecemos esse princípio. because all of you are nodding that you all remember. Porque todos de vocês estão concordando, que se lembram, The glory of God que a glória de Deus is hidden, está escondida and it will be made visible here e vai se transformar visível ali when all the na tears, meia-noite, quando todos all o the joio, foolish virgins leave. todas as virgens tolas saem. So we know, Nós sabemos então, based upon all these models, baseado em todos esses modelos, that the church triumphant que a igreja triunfante is built está sendo construída by wheat and tares, por joio e por trigo, wise and foolish, tolas e sábias, good people and wicked people. pessoas boas, pessoas pecaminosas. And when Ellen White uses E quando Ellen White usa this term esse termo about the church militant, da igreja militante, speaking about wheat and tares, falando sobre joio e trigo, she's making one application, ela está fazendo uma aplicação, and we're making another application. nós estamos fazendo uma outra aplicação. And if you can't reconcile that in your E se mind, você não conseguir reconciliar isso na sua mente, then we're not seeing things the same way. infelizmente a gente não está vendo as coisas da mesma forma. And if we're not seeing nós- the thing the same way, Se nós não estamos vendo da mesma forma, then you have to explain, então você tem que me explicar, when we draw this reform line, quando nós desenhamos essa linha de reforma, what this foundation was, o que significou essa fundação aqui, for what building. ou qual prédio. Because I'm saying Porque o que eu estou dizendo it's the foundations for the church triumphant. que é a fundação para a igreja triunfante. And it's being built E está sendo construída in this progressive fashion. nessa forma progressiva. So that's one point that we really need to understand Esse é um ponto que nós temos que entender. as we begin to consider Ao começarmos a considerar our own reform line. a nossa própria linha de reforma. So just to summarize, Para terminar, fazer um resumo, all the prophets todos os profetas speak about the end of the world, estão falando do fim do mundo. and they develop models. E eles desenvolveram modelos. The models Os modelos are either marriage, construction, or agriculture. podem ser casamento, construção ou agricultura.
And those models that they have E aqueles modelos que eles têm, que eles is usam, speaking about the church triumphant. está falando da igreja triunfante. The church A igreja that conquers the que world. conquista o mundo. By the way, A propósito, this church that conquers the world, essa igreja que conquista o mundo, conquistará o mundo. its name was what? Qual era o nome dessa igreja? Ephesus. Efésios. Were there good and bad people in Ephesus? Existiam boas e más pessoas em Éfeso? There certainly were. Com certeza teve. So, this church that conquers the world Essa igreja que conquista o mundo is the church of Ephesus. é a igreja de Efésios. It's not the church of Laodicea. Efésios. Desculpa, Éfesos. It's not the church of Laodicea. Não é a igreja de Laodiceia. The Laodicean church is another church. A igreja de Laodiceia é outra igreja. That's another thing that we need to conceptualize and understand. Esse é outro assunto que nós temos que conceitualizar e entender. But all these models, Todos esses which modelos are talking about the church, que está falando da igreja, talking about the glorious church. está falando da glória da igreja, da glorious church, a igreja gloriosa. Go to Daniel 11:45. É Daniel 11, versículo 45. Glorious holy mountain, the glorious church. A montanha gloriosa, a igreja gloriosa. This is the church that conquers the world. Essa igreja que conquista o mundo. This is the first angel's message Essa é a primeira mensagem angélica that goes to the world. que vá para o mundo. Let me ask you a question. Vou fazer uma pergunta para vocês. You can see all of this. Se você consegue ver tudo isso daí, Do you agree that it's the church triumphant that will do that work? vocês concordam que a igreja triunfante vai fazer esse trabalho? Do you agree with that? Vocês estão de acordo que a igreja triunfante vai fazer esse trabalho? It's Conquer not the the world. church triumphant. Ok. É que a igreja triunfante vai fazer esse trabalho de conquistar o mundo. Vocês concordam com isso? This church Sim. Essa igreja began to be constructed at 9/11, começou a ser construída em 11 de setembro. which means it wasn't there before. Quer dizer que não estava aí antes. How long has Adventism been around? Por quantos anos o Adventista já existe já? You go all the way back to, Você vai e volta lá até 18, you could go back to at least 1840, 1863, 1844, 1844, 1863, 1840, 1840 as well. 1798, 1798. depending upon the argument or the model that you're Depende do making. argumento, do qual modelo você quer pegar. So what I want to say, Eu quero dizer o seguinte, if we agree se nós estamos de acordo that it's the church triumphant that's doing this work, que se a igreja triunfante que está fazendo esse trabalho, and the church triumphant began to be constructed or built in this history, e a igreja triunfante começou a ser construída nessa história agora, not the history that was before, não nessa história que está lá para trás, then when we come to Revelation 14, então quando a gente chega a Apocalipse 14, verse 6, versículo 6, that first angel, aquela primeira mensagem angélica, which is a symbol of God's people, que é um símbolo do povo de Deus, which church is it symbolizing? que igreja está simbolizando então? This one or this A one? igreja triunfante ou a igreja militante? I say this one. Eu vou dizer que a igreja é triunfante. Then if anybody disagrees, Alguém aqui acha que é militante? I'm saying this Eu is estou dizendo que essa é Éfeso. and I'm saying this is Laodicea. Essa é a Laodiceia, a igreja militante. The Laodicean church A igreja de Laodiceia will not não irá give the first angel's message dar a primeira mensagem angélica to the world. para o mundo. The church that does that work A igreja que faz esse trabalho is the church of Ephesus. é a igreja de Éfeso. But there are individuals Mas existem indivíduos who have been raised up que estão sendo levantados to give a warning message para dar uma mensagem de advertência to the church. para a igreja. Which church? Qual a igreja? Laodiceia. Laodicea. Laodiceia. And it says, come out of that condition, É que diz o seguinte: saia da sua condição de Laodiceia, come into this condition. venha para a condição de Éfesos. Once you come into this condition, Quando você chega na condição de Éfesos, you'll be ready to do what? você vai estar prestes a fazer o quê? Pronto para fazer o quê? Give the first angel's message Dar a primeira mensagem angélica to the world. para o mundo. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, Querido Pai, we ask and pray for a blessing, queremos orar e pedir por bênçãos, that you would guide and direct us que você possa nos guiar e direcionar as we come before you, ao irmos na sua presença, seeking for wisdom pedindo por sabedoria and knowledge. e conhecimento. Help us to understand Nos ajude a entender the truth that you want us to understand. a verdade que o Senhor quer que nós entendamos. We know that we can only
understand these truths Sabemos que só podemos entender essas verdades when the Holy Spirit comes to us quando o Espírito Santo vem a nós and gives us knowledge and wisdom. e nos dá sabedoria e conhecimento. In our own strength and humanity, Na nossa própria força humana e humanidade, we are ignorant, nós somos we ignorantes, are foolish. nós somos tolos. Only in your strength can we be wise. Somente que na sua força nós podemos ser sábios. We pray for this experience Queremos pedir por essa experiência, in Jesus' name. em nome de Jesus. Amém. Amém.